Aplauda o Senhor. Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Salve a igreja com a paz do Senhor. Ou melhor, shalom, povo do acampamento. Amém. Estão bem elétricos. Glória a Deus. É um prazer estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Que o Espírito Santo venha me usar. Amém. Conforme o Senhor quer, não conforme nós queremos, nós desejamos. Não conforme nós aceitamos, né? Mas sim do jeito que o Senhor aceita. Porque é fácil querer aceitar aquilo que queremos. Difícil é aceitar aquilo que não queremos. Em todas as áreas da nossa vida. Tá pronto aí? Amém? Não precisa levantar, pode ficar no seu lugar, vai soltar um louvor ali. Glória a Deus. Amém? É assim mesmo, ao vivo é assim mesmo, pessoal. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia. Som na mesa, som no computador, tá ali, tá desativado? Tá tudo certinho? E aí? Tá saindo o som. Nada? Quando tiver liberado, aí vocês me avisam. Amém? Senão a gente vai perder tempo. Fala para o seu irmão assim, não precisa, se você quiser falar, né? Fala assim: valorize aquilo que Deus colocou em suas mãos. Nós precisamos valorizar tudo que Deus coloca em nossas mãos. Nós costumamos dizer que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Pronto? Pode liberar. Depois eu continuo aqui. Nós precisamos ver, como foi ministrado esses 3 dias aqui, nós precisamos enxergar os nossos sonhos realizados, os nossos projetos concretizados. Glória a Deus. Porque muitas vezes nós enxergamos só ruínas. Muitas vezes nós enxergamos coisas ruins. Porque assim como nós vemos, assim será. Como é no seu serviço é ruim, assim vai ser. No meu serviço é bom, assim vai ser. O meu carro é ruim, assim vai ser. O meu carro é o melhor, assim vai ser. Minha família é ruim, assim vai ser. A minha família é melhor, assim vai ser. Glória a Deus. Nós precisamos enxergar as coisas boas, o melhor. Eu não sou o pastor Hipólito, eu não sou o apóstolo Alexandre. Eu sou o diácono Alexandre. E eu creio que Deus tem o melhor para mim e para minha casa. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem o melhor para minha família. Glória a Deus. E através da minha vida, muitas pessoas vão ser alcançadas. Amém. Como eu já dei testemunhos aqui, pessoas, ao andar comigo, ao falar comigo, falaram assim: você é evangélico? Eu não falei nada. Só de caminhar comigo. Uma vez o líder, o pastor Rogério conhece, hoje é líder dele também, Marinaldo. Eu caminhando com ele, andei como daqui, no portão. Ele virou para mim e falou assim: você é evangélico? Eu falei: sou. Ele falou: dá para ver. Então as pessoas têm que ver a diferença nossa. Nós temos que ser diferentes. Mais uma vez, fala para o seu irmão: valorize aquilo que Deus colocou em suas mãos. Como eu disse, muitas vezes nós olhamos para a grama do vizinho e achamos a grama do vizinho mais verde que a nossa. Não é verdade? Por que será? Hein, Gil? Por quê?
não valorizamos a nossa grama e valorizamos a grama do vizinho. Deus está preparando nós para o novo, algo sobrenatural. Mas para isso nós precisamos valorizar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Porque se a gente não valorizar aquilo que está nas nossas mãos, não tem como Deus nos levar para algo sobrenatural, algo melhor. Eu gostaria de pedir um favor, se possível, Jorge, apague as luzes para mim, faz favor. Puder apagar a luz do altar aqui também, apaga tudo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão vendo alguma coisa? Pode responder. Não, né? Acende a luz, pode acender. A grama do vizinho é mais verde porque ele ilumina o jardim dele. Quando você começar a iluminar o seu jardim, vai ver que o seu jardim é verde, é lindo, até mais do que o jardim do seu vizinho. Então não deixe as luzes apagadas. Olha para quem está do seu lado aí. Vê o jardim lindo que está do seu lado aí. Valorize. Não valorize o jardim do vizinho. Valorize aquilo que está contigo. Valorize o seu jardim, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque é assim que Deus nos abençoou, como nós valorizamos aquilo que Ele colocou sobre as nossas mãos. Fala assim: o meu jardim é lindo. Aplauda o Senhor por isso. E antes de começar a ministração, isso aqui é para quebrar o gelo, porque nós temos que valorizar. Eu gostaria de chamar minha esposa e o meu filho aqui em cima, se possível. Amém? Minha esposa linda, maravilhosa, a morena mais bonita do mundo. Meu filho abençoado, Isaías. Uma família que Deus me deu, o meu jardim precioso. E que eu tenho valorizado. Já falei aqui no altar e vou continuar falando. Eu tenho que valorizar aquilo que eu tenho. Às vezes, irmãos, nós olhamos para fora, para o jardim do nosso vizinho, e não valorizamos o jardim que temos no nosso quintal. E nós temos que valorizar tudo isso. E eu gostaria de chamar mais duas pessoas aqui, que é o apóstolo Alexandre e a pastora Leila aqui em cima, que eu não quero perder tempo, que Deus quer falar com a gente. Como eu disse, nós temos que valorizar o nosso jardim. Eu valorizo minha esposa, o meu filho, e valorizo a minha pastora e meu apóstolo. Às vezes nós ouvimos muitas vezes as pessoas falar: nossa, você viu aquela igreja como é que é? A minha igreja é melhor. Os meus líderes são os melhores. Eu sou grato por isso, por cada momento que eles deixaram para mim e para minha esposa. Quando eu falo deixar, assim, eles se separaram para orar por mim, pela minha esposa e pelo meu filho. Eu sou grato por isso. A palavra do Senhor fala também, nós entendemos que com a mesma honra que nós honramos, nós seremos honrados. Antes que o pastor Alex Sandro Cruz vir aqui, Deus já tinha tocado no meu coração para te dar um presente, apóstolo. E esse aqui é o presente. Nossa família está agradecendo. Isso aqui eu não sou de fazer isso, eu queria estar em particular, mas eu estou no altar do Senhor. E aonde eu plantar no altar do Senhor, eu sei que eu vou colher. Amém? Glória a Deus.
pastora, não esqueceu da pastora. Tem uma lembrancinha também. Isso aqui, como eu disse, não é meu feitiço, não é de eu fazer isso, eu gosto de fazer isso no particular. Mas aqui é um presente meu para a senhora. Que Deus continue usando a vida de vocês de uma forma sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Obrigado por tudo. Eu e minha família, nós somos gratos pelos líderes, pela igreja, pelos irmãos que tem do nosso lado. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor por isso. Amém. Isso aí já não é de hoje. Como eu disse, eu comprei, eu ia embrulhar para presente. Eu fui para comprar um saquinho de presente e esqueci de comprar um saquinho de presente. Tá vendo? Eu fui comprar outras coisas e acabei esquecendo de comprar um saquinho de presente. Mas a palavra do Senhor, antes de iniciarmos, em Atos 5 diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que você recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo e levaram-se para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles os levarão também. Por que eu estou lendo isso? Porque Deus colocou no meu coração sobre esses presentes, e estava lá em casa. E chegou um momento, eu amo relógio, eu estou sem relógio, eu amo relógio. E chegou um momento que Satanás falou, queria me atentar. Para que você vai dar? Para quê? Ele nem sabe. Mas Deus já tinha colocado no meu coração. E eu falei: eu não quero morrer espiritualmente, porque Deus já colocou no meu coração. Então eu vou abençoar, eu vou honrar, porque eles me honraram por muito tempo. Então o que a gente vem aprender? Quando Deus colocar algo no nosso coração, não deixe Satanás invadir, não deixe Satanás querer desviar o foco. Que a gente venha continuar focado naquilo que Deus colocou em nossos corações. Amém? Agora sim eu vou começar a palavra. Aplauda o Senhor por isso. Saulo, para ter um novo de Deus, precisou cair do cavalo. Saulo, para ter um novo de Deus, precisou cair do cavalo. Será que para nós termos um novo de Deus precisamos cair do cavalo? Como eu disse aqui, Deus está nos preparando para o novo, o sobrenatural, o melhor. Mas não precisamos cair do cavalo. Aí eu pergunto para você: Davi, para ter o novo de Deus, precisou derrotar Golias? Não. Como assim, irmão? Não. Porque antes de ele derrotar Golias, ele já tinha um novo de Deus. Ele já buscava a Deus. Ele já era íntegro ao Senhor. Por isso que o Senhor ungiu ele como rei. Todos nós sabemos que ele foi ungido antes de
de começar a participar do exército, antes de derrotar Golias. Davi teve um novo de Deus no secreto. Ele não foi um fariseu, ele teve um novo de Deus no secreto. Davi não parou para ouvir os seus irmãos, ele ouviu a Deus. Muitas vezes nós paramos para ouvir pessoas que vão nos querer paralisar, mas não podemos ouvir essas vozes. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Está difícil? Não pare. Está complicado? Não pare. Está impossível? Não pare. Não pare de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Eu acho que muitos aqui conhecem a história da formiguinha surda, que se fez surda, que todo mundo falou: você não vai conseguir chegar no topo, você não vai conseguir chegar no topo. E ela continuou, ela seguiu, ela foi em frente. E chegou lá em cima, ela perguntaram para ela: como você conseguiu chegar aqui? Ela falou assim: eu não ouvi as vozes contrárias. É isso que nós precisamos fazer. Qual é o seu projeto? Conte para Deus. Qual é o seu sonho, os seus planos? Conte para Deus. Eu vou falar algo aqui que aconteceu comigo. Hoje eu sou formado em mecânico, graças a Deus. E quando eu fui fazer o curso, eu comentei com uma pessoa que eu respeitava. Eu respeito, não que eu respeitava, eu respeito. Mas eu não esperava que eu ouvisse essa resposta dessa pessoa. E ela falou assim: não, é um pouco difícil. Você vai precisar fazer outras coisas, não sei o quê. Quando nós contamos nossos sonhos para as pessoas, nós esperamos ser incentivados, não é verdade? Mas a pessoa queria me colocar para baixo, querendo ou não querendo. Talvez de uma forma. Fugiu a palavra agora. Sem intenção, mas ela falou. Mas ali eu não deixei abater. Eu fui para frente. Eu lutei, me formei, graças a Deus. E nesse período, outra pessoa também que era outro mecânico também, que eu conheci. Eu falei assim: ó, eu estou cursando mecânica e eu gostaria de fazer aprender um pouco aqui a mais com você na prática. Tem como? Aí a pessoa fala: não sei o que. Meu, tem situação que nós queremos desabafar, né? Nós queremos contar para as pessoas e acabamos contando para a pessoa errada. E às vezes a resposta daquela pessoa quer nos desanimar, nos paralisar, impedir que o novo do Senhor chegue sobre a nossa vida. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E eu vi que a pessoa ficou meio assim, tá uma pessoa boa também. Como eu disse, eu respeito também, nada contra. Mas aí eu percebi, eu falei: deixa quieto. Aí eu deixei quieto. Mas o que eu quero dizer com isso? Não deixe que os seus sonhos morram. Não deixe nada te paralisar. Quer contar algo para alguém? Conte para Deus. Conte para a pessoa certa. Amém? Vamos comigo ali em Gênesis 32, do 22 ao 32. Gênesis 32, do 22 ao 32. A palavra diz, a minha NVI, está igual aquela. Naquela noite, Jacó levantou-se e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio o homem e se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que o deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não
não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te, diga o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E abençoou ali Jacó. E abençoou ali Jacó, chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e toda a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso até o dia de hoje os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém. Eu frisei aqui 3 personagens bíblicos que receberam o novo de Deus. Falamos de Davi, falamos de Saulo e falamos de Jacó. Davi, ele teve o novo de Deus antes da sua jornada. Ele buscou a Deus, depois recebeu o novo de Deus. Ou melhor, ele recebeu o novo de Deus antes de se tornar rei. Jacó, ele já conhecia Deus, mas não se atentou. Nós sabemos que o nome Jacó, ele vem de ladrão, usurpador, mentiroso e outras coisas mais. E mesmo ele conhecendo a Deus, ele não quis andar conforme a vontade do Senhor, parar de mentir, andar no caminho certo, no caminho correto. E eu vou falar de outra pessoa que é Saulo. Eu vou frisar aqui Saulo, que ele recebeu o novo de Deus, mas para isso ele precisou cair do cavalo, literalmente. Como eu disse aqui, Jacó era ladrão, usurpador, mentiroso, mas a partir do momento que ele recebe o novo de Deus, ele começa a ser chamado príncipe poderoso, que luta e permanece, soldado de Deus, aquele que governa com todo-poderoso. Nós precisamos ser Israel, nós precisamos governar com todo-poderoso, nós precisamos andar com o Senhor. O novo de Deus chegou. Fala para o seu irmão: o novo de Deus chegou. Eu vou ler aqui para não tomarmos muito tempo, já estamos avançados. Está aqui em Atos 9, do 1 ao 6, que diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso acontecesse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, levanta-te, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Entendemos que até aqui ele era chamado de Saulo. Frisa isso comigo. Seja caindo do cavalo ou por terra, o mais importante é a atitude em seguida da queda. Porque muitas vezes, quando nós caímos, levamos um tombo na vida, nós queremos paralisar, nós queremos deixar tudo de lado e deixamos que o Deus do Senhor, o novo do Senhor, não aconteça na nossa vida. Como eu disse, o novo do Senhor já chegou sobre você hoje, amém? Saulo, ele levantou-se. E você precisa se levantar hoje nesta noite. Você precisa se levantar hoje nessa noite. Em Atos 9, a palavra diz, 9:9, por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Deus já se fazia presente na vida de Saulo. A partir daquele momento, quando ele cai do cavalo,
Deus já estava presente na vida dele. Deus já começou a mover o dentro dele. Nós aprendemos que é de dentro para fora. Nós mudamos de dentro para fora. Quantos dias ele ficou sem comer e sem beber? 3 dias. Algo profético, não é? Jesus ficou quantos dias mortos? 3 dias. Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Em Atos 9, 17 ao 20, a palavra diz assim: então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou. Depois de quê? Recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus e os filhos de Deus, ou melhor, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Quando eu recebo o nome de Deus, as escamas caem dos meus olhos. Aleluia! Quando nós recebemos o nome de Deus, as escamas caem dos nossos olhos. Começamos a enxergar diferente, começamos a ver coisas diferentes. Às vezes quando nós estamos no mundo, ou melhor, quando nós estávamos no mundo, a nós falamos que as coisas eram mais fáceis. Não, meu irmão, as escamas já caíram dos seus olhos. Você começa a enxergar o que é verdadeiro, você começa a enxergar o que é verdade. Porque quando nós estamos no mundo, as escamas tampam os nossos olhos. E o diabo não deixa você enxergar aquilo que é verdadeiro. O diabo não deixa você enxergar a verdade que Jesus quer fazer na sua vida. Mas a partir do momento quando você começa a receber e recebe o nome do Senhor, as escamas caem dos seus olhos, as escamas caem dos nossos olhos, e começamos a ver diferente, começamos a enxergar diferente. Quando eu recebo o nome de Deus, busco aprender mais de Deus. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Quando você vê uma pessoa trancada, quando você vê uma pessoa buscando livros, buscando a presença do Senhor, pode ter certeza que o nome de Deus já está sobre a vida dela. E eu creio e prometi sobre a sua vida. O nome de Deus já está aqui, já está na sua casa, já está na sua família. Aleluia! Quando eu recebo o nome de Deus, prego boas novas. Começamos a pregar o Evangelho. Começamos a falar de Cristo. Quando eu fui fazer uma entrevista de emprego, depois que eu saí do aeroporto, Deus nos surpreende. Eu trabalhava em 2 empregos, e devido à minha situação, vou passar por cirurgia. Eu pedi as contas de um, dia 7, e dia 21 fui mandado embora do outro. Vai falar estranho, né? Mas às vezes nós escutamos assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Não, irmão. Deus escreve tudo certo por linhas retas. Não existe Deus escreve certo por linhas tortas, não. Deus faz tudo do jeito certo. Ah, Deus tarda, mas não fala, não. É tudo no tempo certo, tudo na hora certa. Talvez eu podia estar reclamando: 2 meses atrás eu estava em 2, hoje eu não estou em nenhum. Foi aonde que Deus e o Espírito Santo começou a me tocar. Começa a trabalhar na sua área. Você não é formado em mecânico? Começa a fazer. Porque até uns dias atrás eu paguei para o cara fazer um serviço para trocar uma válvula termostática, ou melhor, a bomba d'água do meu carro. E hoje eu estou terminando de fazer o cabeçote, porque eu tenho um tempo. E Deus falou: vai fazendo, vai trabalhando na sua área. Como o pastor Pipólio falou aqui, vai se preparando para algo melhor na sua vida. Vai se preparando. Eu estou me preparando para a minha empresa. Aonde eu estou na porta da minha casa, amanhã eu posso estar no meu galpão. Aleluia! É assim que começa, irmão. É assim que começa. Eu podia estar murmurando: Senhor, eu estou desempregado. Não, Senhor, obrigado por isso. O Senhor abriu os meus olhos. Talvez eu tinha colocado escamas, mas hoje as escamas caiu. Hoje eu sou um empresário. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor por isso.
temos que ver diferente. Talvez o irmão está falando, nós estamos em Cristo. Você está em Cristo, eu não estou não. E aí? Deus nunca deixou faltar nada no meu armário. E não é hoje que vai deixar. Glória a Deus por isso. Quando eu recebo o nome de Deus, prego coisas boas, prego as boas novas. Logo Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Mas aonde começa, irmãos? A partir de Atos 13, vemos que Saulo já começa a ser chamado de Paulo. O nome Saulo veio de Saul. Saulo, aquele que foi desejado. Será que você tem sido desejado? Pergunta para o seu irmão, você tem sido desejado? Aí onde começa? Saulo, ele era judeu e romano. Ele tinha duas descendências. E por isso, naquela época, eles tinham 2 a 3 nomes. Então, a partir daquele momento, em Atos 13, ele começou a ser chamado de Paulo. Fala para o seu irmão, Paulo. Paulo, que vem de Paulus, P-A-U-L-L-U-S. Paulo, que significa pequeno diante de Deus. Entenda comigo aqui. Talvez quando nós não conhecemos a vontade do Senhor, quando nós recebemos o novo do Senhor, nós queremos ser desejados. Ei! Quem não quer ser desejado? Quem não quer ser apreciado? Mas quando nós recebemos o novo de Deus, nós somos pequenos. Nós somos pequenos. Aqui, ó. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Em João 3:30 ao 31, aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra pertence à terra e fala com quem da terra, com quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Aleluia! Paulo começou a entender. Ei, quem tem que ser desejado aqui não sou mais eu não. É Deus, é Jesus. É Jesus, meu querido. Ali ele entendeu, não, eu não sou grande não. Eu sou pequeno. Porque muitas vezes nós queremos ser desejados. Mas como você quer ser desejado? Como você quer receber o nome de Deus sendo desejado? Você tem que ser pequeno, pequeno. Precisamos ser pequenos diante do Senhor. Como está escrito aqui, ó, é necessário que Ele cresça em mim e eu diminua. Glória a Deus. Porque não tem como você crescer sendo grande. Não tem como você prosperar sendo grande para o mundo. Tem que ser pequeno, irmão. Porque quando nós nos fazemos pequenos e deixamos Deus agir na nossa vida, as coisas fluem. Entenda, ali Paulo, ele começa a ser diferente. Ele começa a entender. Ele já pregava na sinagoga. Ele já falava que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é a única salvação, que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Mas ele precisou entender que ele não tinha que ser mais desejado. Ele tinha que ser pequeno, se tornar pequeno, para que Deus se fizesse grande nele. Aleluia! Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Foi Deus, Jesus, que se entregou por mim e por você. Nós olhamos para a cruz e hoje nós podemos glorificar. Hoje nós podemos falar, hoje sou livre, hoje sou salvo. Nós olhamos para a cruz e vemos a cruz vazia. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Hoje Ele vive. Hoje nós estamos livres. Já foi pregado aqui, já foi ministrado. Hoje estamos livres de enfermidades.
Hoje o diabo não pode pegar e apontar mais para mim e para você, porque Jesus já morreu pelos nossos pecados. A palavra do Senhor fala de maldito aquele que está no madeiro. Ei, Jesus se fez maldito por mim e por você. Ele sofreu por mim e por você, ele não precisava disso. E Paulo entendeu. Paulo recebeu o nome e ele entendeu. Eu sou pequeno. Eu tenho que ser pequeno para que Cristo cresça em mim. Aleluia. Quando eu recebo o novo de Deus, aprenda a semear. 2 Coríntios 9, do 6 ao 8, diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Eu não estou ministrando oferta, eu estou ministrando prosperidade. Paulo está me ensinando aqui também a você ser próspero, a você ser abençoado. O pastor Hipólito ministrou aqui 3 dias. Eu acredito que nós entendemos que nós temos que fazer diferente. Não é oferta de qualquer jeito. Precisamos entregar na casa do Senhor, mas de forma correta. Como ele disse, não de forma esquisita, né, pastor? Nós temos que fazer de forma correta. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Glória a Deus. Você quer ter o que é necessário? Então semeie na casa do Senhor, semeie na vida de alguém. O pastor Hipólito deu um exemplo aqui muito claro. A mãe daquele rapaz, ela semeava alimentos, ela semeava cobertores, vamos dizer, e ela recebeu o que? Alimentos, roupas, cobertores, camas. Mas e aí? Ela semeava dinheiro na vida das pessoas? Eu não estou falando aqui para você, eu não estou falando obrigando você, não estou falando nada disso. Estou dando exemplo que ele deu aqui, é bem claro. Que eu acredito que ficou bem claro para nós. Você quer receber dinheiro? Semeie dinheiro. Você quer receber casa, não sei, roupas, cobertas, cestas básicas, alimentos? Semeie. Amém? Quando eu recebo o novo de Deus, defendo o meu ministério, a minha igreja. Eu amo minha igreja. Quem é a nossa igreja aqui? Eu amo minha igreja. Eu amo meus líderes. Eu amo meus pastores. Eu amo meus irmãos. E aí? 2 Coríntios 11, do 1 ao 3. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Paulo se preocupava com os irmãos. Ele tinha preocupação. Ele zelava pela igreja. Amém? Quem está comigo aqui? Amém. Precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos respeitar uns aos outros. Independente da classe, independente da situação. Não me entendam mal, não estou falando que ninguém está se respeitando. Se respeitava, respeite mais. Se honrava, honre mais. Se cuidava, cuide mais. Porque nós precisamos fazer a diferença. Quando eu recebo o novo de Deus, suporto as circunstâncias. Em 2 Coríntios 11, 24 diz, já estou terminando, para finalizar: 5 vezes
recebi dos judeus 39 açoites. Quantas vezes? 5 vezes recebi 39 açoites. Aí você multiplica 5 por 39. Será que ele sofreu? Será que ele aguentou? 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo dos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Se coloque de pé. Entenda. Desejado para pequeno. Quando temos o novo de Deus, se tornamos pequenos diante dele. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Quando eu recebo o novo, as escamas caem dos meus olhos. Quando eu recebo o novo, busco aprender mais de Deus. Quando eu recebo o novo, prego boas novas. Quando eu recebo o novo, desejo ser pequeno. Preciso ser pequeno. Quando eu recebo o novo, aprendo a semear. Quando eu recebo o novo, defendo o meu ministério, a minha igreja, a minha família. Quando eu recebo o novo, suporto as circunstâncias. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus, aonde você está. Como já foi falado aqui na palavra, o novo de Deus está neste lugar. O novo de Deus já chegou sobre a sua vida. Mas precisamos enxergar. Precisamos visualizar.